de Neemias, capítulo 1, versículos 1 ao 4, e depois eu vou ler Apocalipse 21, 13, 10 a 13. 4 versículos no livro de Neemias, e para fazer concatenação, Apocalipse capítulo 21, a partir do versículo de número 10. Comecemos por Neemias. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, esse mês mesmo aí, de Quisleu, tá? Outubro, novembro. No ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e os que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E ele começa então a reconstruir as 12 portas da Jerusalém terrena. Agora vamos ler sobre a Jerusalém celestial. Apocalipse capítulo 21, versículos 10 ao 13. Esta é a Jerusalém que nós, crentes, igreja, iremos morar. Vamos lá. Versículo 10. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe, cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Olha só, 3 portas se achavam ao leste. Para onde que está o leste aqui? Aponta. Para lá ou para cá? Você está desnorteado, hein? Leste está para lá, não é? Para lá. 3 portas para o leste, 3 para o norte. Cadê o norte aqui? Já estou até ficou com medo de mostrar. Não, é para lá. Norte. 3 ao sul agora. Agora ficou fácil. E 3 para o oeste. Então a cidade, a Nova Jerusalém, ela é quadrada. 3 portas em cada um dos lados. Deus está dizendo com isso que Ele quer que todos tenham oportunidade. Por isso que a Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O acesso. E antes de você sentar-se, em outro texto, a Bíblia dá a medida da Nova Jerusalém. Ela usa a expressão estádios, uma medida antiga. 12.000 estádios. Para lá o quê? 12.000 estádios de norte a sul. E 12.000 estádios de oeste para leste. Essas medidas em milhas que nós estamos aqui nos Estados Unidos, dá aproximadamente 1.500 milhas de largura por 1.500 milhas de comprimento. E 1.500 milhas de altura, porque ela é tridimensional.
Imagine quantas pessoas caberiam em cidades de 1.500 milhas de comprimento. Alguém fez o cálculo e disse que caberia todos os habitantes da terra, desde Adão até o último momento. Esta é a vontade de Deus, que todos sejam salvos. Mas nem todos quiseram. Então esta é a nova Jerusalém, cidade que eu e você vamos passar a eternidade trafegando up and down, up and down. Amém? Pode sentar-se, por favor. Imagine uma cidade daqui em Boston 1.500 milhas. Eu já fiz esse trajeto de carro aí várias vezes. Acho que, se Deus quiser, eu também, não quero, nunca mais vou dirigir esse tempo inteiro. Mas já fiz várias vezes. Nós vamos começar hoje falando sobre um período da história de Israel muito interessante. E nós vamos falar sobre, especificamente, a restauração das portas de Jerusalém, sempre apontando para Cristo. Vocês vão ver que tem tudo a ver. Portas na Bíblia falam de decisões, de vontade, de escolhas. As portas, nos tempos antigos, eram os lugares de maior afluência do povo, para conversas, passatempo ou negócios, processos judiciais, e até mesmo para a leitura da lei de Deus, como aconteceu em Neemias capítulo 8. Nas cidades da Palestina, nas cidades antigas da Palestina, não havia praças. O povo se concentrava junto às portas. Portanto, eles marcavam os compromissos na porta tal, no portão tal. E cada uma das portas tinha um objetivo específico. As cidades da antiga Palestina não eram como as cidades atuais, que têm praças no centro da cidade. Assim como as ágoras da Grécia ou o Fórum Romano, que eram lugares de concentração, na Palestina as cidades, não tendo praça, as pessoas se reuniam junto às portas, às entradas e saídas da cidade. No caso de uma cidade ser invadida, conquistada, se concluía que, uma vez que as portas tinham sido vencidas, os guardas das portas, podia subentender que a cidade havia sido tomada. Eu vou pedir para que coloque a foto da maquete da cidade, essa daí, ó. Esta era a cidade, uma maquete do tempo de Neemias. E provavelmente dos tempos de Jesus. E Neemias começou a reedificar as portas que haviam sido destruídas no tempo de Nabucodonosor, o caldeu, o monarca caldeu, que invadiu Jerusalém, destruiu o templo de Salomão e destruiu parte dos muros e todas as portas. Uma cidade que não tinha portas significava que era uma cidade completamente vulnerável. Então, quando um reino invadia outro, ele destruía as portas e impedia que fossem reedificadas, porque portas era sinônimo de proteção,
Então Neemias começou a edificar a porta número 1, chamada de... Consegue ler daí? Não consegue ler? Então lê. Número 1, porta. A segunda porta. Aí ele foi para a terceira porta. A quarta porta. Quinta. Sexta. Sétima lá em cima. 8. 9. Cadê o 10? 10. 11. E 12. Então hoje, por causa da introdução, talvez eu não fale sobre várias portas. Eu estou preparado aqui para falar sobre todas. Os irmãos da tradução ficaram nervosos, porque eu mandei o esboço das 3, 4 semanas na frente. Mas vamos ver quantas eu vou conseguir falar. Jerusalém é a cidade mais famosa do mundo. A sua história retrocede aos dias de Abraão, quando se encontrou com Melquisedeque, sacerdote de Salém. Era o nome de Jerusalém antes, Salém. E Melquisedeque era rei de Salém. E ele encontrou Abraão quando vinha da guerra contra os monarcas caldeus. Isso está narrado em Gênesis 14. E a Bíblia diz que Abraão o reconheceu e deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. E Melquisedeque deu a Abraão pão e vinho. E nós, pastores, nós usamos esse texto também para ensinar o lugar onde o crente deve dizimar. Você deve dizimar no lugar onde você come o pão e o vinho, no lugar onde você congrega. Eu sei que alguns crentes querem ser generosos com o dinheiro de Deus e mandam para o Brasil para fazer obras de caridade. Isso é muito bonito, maravilhoso, porém não é bíblico. A Bíblia diz que Abraão deu o dízimo de tudo e ele foi abençoado ali por Melquisedeque, que para alguns é uma manifestação teofânica de Cristo. Para outros era apenas um rei comum, apesar de a carta aos Hebreus descrever Melquisedeque como um rei sem início e sem fim. Mas isso é mistério, não sabemos ao certo. Para os judeus, Jerusalém é chamada de cidade do grande rei. Salmos 48, 2. E o Salmo 122 expressa, dá-nos uma ideia do significado de Jerusalém para as tribos do Senhor. E quando o povo de Israel estava no cativeiro babilônico, eles assumiram um compromisso moral com Deus de nunca se esquecerem de Jerusalém. Isso está cantado em Salmos 137, versos 5 e 6. Jerusalém foi reconstruída várias vezes sob suas próprias ruínas. E a cidade hoje permanece como cidade eterna do mundo. A Jerusalém terrena é comparada à Jerusalém celestial. Aos judeus foi prometida a Jerusalém terrena. Aos crentes foi prometida a Jerusalém celestial. É por isso que a Bíblia diz que nós somos filhos de Abraão. E também chama os judeus de filhos de Abraão. Deus deu 2 tipos de filhos a Abraão: filhos como estrelas dos céus e filhos como areia da terra. Filhos como
areia da terra são os filhos genéticos, descendentes de Abraão. Filhos como estrelas são os filhos espirituais, filhos da fé de Abraão, e destes filhos nós fazemos parte. Ok? Então Jerusalém, uma cidade milenar, das 12 portas do período bíblico, já tiraram, põe de novo lá por favor, deixar isso, por favor, obrigado queridos, pode deixar aí por um instante. Das 12 portas dos tempos bíblicos, apenas 8 existem hoje, porém com outros nomes, como por exemplo a porta de Jafa ou porta de Damasco. Quando você for visitar Israel, você vai ver esses nomes lá. Qual que é o objetivo, pastor, desse estudo bíblico? Nós queremos comentar os símbolos das portas de Jerusalém, partindo dos dias de Neemias. Segundo, eu quero aplicar à vida cristã o seu significado e como podemos andar nos passos de Neemias, restaurando e reconstruindo. Então nós vamos passar porta por porta, e nós vamos apresentar o significado, e você vai ver se isso na sua vida já está em ordem. Israel estava vivendo o pior período de sua história, talvez o pior. O povo, há mais de 100 anos antes de Neemias, tinham sido conquistados pelos caldeus, na liderança do monarca Nabucodonosor, que conquistou Jerusalém, que destruiu o templo de Salomão, e que levou muitos dos utensílios do templo para a Babilônia. Desse período até Neemias, tinham se passado mais de 100 anos. Então Neemias nasceu no cativeiro. E quando Neemias nasceu, o Império Babilônico já havia sido conquistado pelos medo-persas. Então Neemias nasce um século, ou quase um século depois, e ele, ao invés de se preocupar com a sua vida, com o seu bem-estar, ou de sua família ali, na Pérsia, a Bíblia diz que ele manda o seu irmão, provavelmente irmão de sangue, Hanani, ir até Jerusalém e fazer um levantamento da situação sociopolítica de Jerusalém. E Hanani foi, e quando voltou, trouxe uma narrativa triste. Ele disse: olha, as portas da cidade estão destruídas até hoje, partes do muro derrubado. O povo que está lá é pobre, e ainda estão sendo afligidos por outros grupos, alguns clãs que vivem ali ao redor. Existem sim alguns judeus que ficaram na terra, mas eles estão ali apenas buscando seus interesses. E o texto que nós lemos diz que Neemias, quando ouviu isto, sentou-se e chorou. E a Bíblia diz que ele orou a Deus, e ele clamou a Deus.
E ele jejuou diante do Senhor. Ele buscou a presença do Senhor. E ele começou a se arrepender dos pecados cometidos pelos seus pais. Porque os filhos não são culpados dos pecados dos pais, mas sofrem as consequências das escolhas dos pais. Vou repetir isso com o texto bíblico. A Bíblia diz: vossos pais comeram uvas amargas e os dentes dos filhos embotaram, ficaram cheios de cárie, podre. Porque a geração anterior comia uva ácida antes de dormir e não escovavam os dentes. O que aconteceu? Isso entrou na genética do povo, causando uma deficiência na dentição dos filhos. Portanto, os filhos nunca serão culpados do erro dos pais. Eles não carregarão a culpa, mas as consequências do erro, sim, eles podem carregar. Vou dar um exemplo. Os pais são ricos, os filhos têm a mordomia da casa dos pais. E de repente os pais resolvem ir num cassino e apostar tudo o que tem. E perdem tudo. Perdem inclusive a casa. Quando chegam, tem que morar num lugar pequeno, limitado. Aí os filhos vão dizer: mas eu não sou culpado de você ter perdido tudo. Verdade. Ele não é culpado, mas ele vai sofrer as consequências dos erros dos pais. É isso que eu estou dizendo. O povo havia se desviado. Jeremias, o profeta, havia vaticinado e dito: olha, se vocês não se arrependerem, não se voltarem para Deus, Deus permitirá a prova, a aflição chegar. E como o povo tapou os ouvidos para a voz de Deus, e muitos de nós fazemos isso também, quando Deus vai falar aquilo que nós não queremos ouvir, nós tapamos e lá, não queremos dar ouvidos. Nós queremos que os profetas sim profetizem bênçãos para nós. Mas quando vem um profeta dizer: é preciso reparar as portas da sua vida espiritual, é preciso colocar as coisas em ordem, nós tapamos o ouvido. Não, quero positivismo, quero mensagem que me motiva, quero coisa que me deixa para cima, assim. No tempo de Jeremias, ele profetizou. E quando Nabucodonosor chegou, a última vez que aparece menção da arca do Senhor, ela estava no tempo de Jeremias. Não sabemos onde a arca está. Dizem que um Indiana Jones encontrou ela. Mas ao certo não sabemos. Uma coisa sabemos, que no tempo de Jesus, a arca não estava no Santo dos Santos. Por isso que quando o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, foi para denunciar a religiosidade dos fariseus e dos religiosos, que eles estavam adorando a Deus sem a arca, que simbolizava a presença de Deus, mas eles desprezaram a verdadeira arca, que é Jesus, que estava entrando na cidade montado num jumento. Mas isso é tema para outra pregação. Então vamos voltar aqui. Neemias orou e foi falar com o rei. Depois do rei perceber que ele estava contristado e não podia ficar contristado, Neemias tinha conquistado uma posição alta, talvez o segundo homem mais responsável no Império Persa. Por quê? Porque era ele quem cuidava da saúde
e da alimentação do rei. Ele era uma pessoa de extrema confiança do rei. O rei, antes de comer ou beber qualquer coisa, Neemias tinha que provar. E se Neemias morresse, bum, troca, traz outro. Porque eram praticados as tentativas de envenenamento constantes na época. Então o rei tinha que ter uma pessoa de sua extrema confiança, que ele confiasse a vida dele. E Neemias era essa pessoa. Então ele tinha status. Ele era copeiro do rei. Ele era rico, porque o rei tinha que dar dinheiro a ele constante, porque os inimigos ficavam tentando subornar, e o rei tinha que estar pagando ele muito bem para ele não se vender. Então ele era rico, ele tinha posição, e alguém diz, mas por que ele foi se preocupar com um povo que estava quilômetros de distância? Por que ele deveria se preocupar? Mas pelo fato deles ter essa descendência, e seus pais, quem sabe mesmo no cativeiro babilônico, debaixo do império persa, passavam para os seus filhos a cultura, a língua, o ensino. Isso é maravilhoso, não é verdade? Porque, olha só, nós chegamos no Brasil algumas décadas atrás, e já começamos a não falar muito bem português. As crianças, a maioria delas, a gente fica tentando correr atrás e ensinar. Mas não é fácil, vocês sabem disso. Outro dia minha filha falou para mim, papai, meu nariz está escorregando. Eu entendi o que ela quis dizer. Isso é uma geração. Imagina um povo de Deus, viveram 2000 anos fora de sua terra, e eles não perderam a língua, e não perderam a cultura, porque era dever dos pais, se reunir para ensinar os seus filhos, e passar para os filhos uma herança espiritual. Então quando os judeus sentavam para comer, não era para encher a barriga, não era para apenas matar a fome. Sentar à mesa para os judeus é culto, é devocional, é um momento de intimidade, é um momento de restauração, é um momento de preservação. Então quando o pai sentava-se à mesa com os filhos para comer, era no mínimo 2 horas que eles passavam juntos ali. E eles oravam, repetiam as orações, e o filho primogênito tinha o dever de saber quem eram os seus ancestrais. O pai perguntava ao primogênito, quem é seu pai? Sou eu, né? O senhor. Quem é seu avô? Ele tinha que dar um nome. Bisavô, tataravô, tataravô. Tinha que saber de cor. Porque os filhos davam prosseguimento à descendência dos pais. É por isso que eles mantiveram ao longo dos milênios a cultura, mantiveram através dos milênios os nomes, porque eles preservavam. E Neemias foi um destes, que mesmo tendo nascido no cativeiro, o seu coração ainda ardia de amor por Jerusalém, pelo Deus de Israel. Aí ele fez um pedido ao rei Artaxerxes. Olha que nome bonito, Artaxerxes, de oliveira. Não é bonito? O rei perguntou, por que você está triste? Ele disse, como eu poderia estar sorrindo, alegre, enquanto a cidade dos meus pais foi violada e os sepulcros quebrados?
Por que Neemias falou isso com o rei? Porque os persas, eles cultuavam os mortos. Eles tinham grande reverência pelos seus antepassados, pelos seus ancestrais. E eles cultuavam. Então, Neemias usou algo que fazia parte da cultura dos persas para dizer: olha, os sepulcros foram violados, e foram mesmo. Mas ele diz também: a cidade está toda desprotegida. Aí o rei falou: quem foi que fez isso? Aí ele falou: foi Nabucodonosor. Diz: não, isso tem que mudar, não pode acontecer. O que você quer? Aí Neemias fez o pedido. Disse: rei, eu preciso de cartas de autorização, do green card, para eu poder entrar nessas terras, para eu passar por meio desse povo, para que eles não nos ataquem, para que eu chegue ao meu destino. Eu preciso que o Senhor me dê cartas para que eu possa pedir material para construir. E o rei deu a Neemias todas as cartas, a autorização que ele precisava, e ainda mandou uma escolta proteger Neemias naquela viagem. Já pensou nisso? Neemias disse: foi a mão do Senhor, é a mão do Senhor. E ele escreveu, disse: foi a boa mão do Senhor estando sobre mim, que me deu graça diante do rei. E quando ele chegou em Jerusalém, a Bíblia diz que ele não falou nada, mas ele saiu com um grupo pequeno durante a noite para fazer um levantamento da obra, do trabalho que daria. Neemias é um exemplo de líder organizado. Neemias é um exemplo de líder que planeja, que coloca no papel, que faz planos, que faz conta, que faz cálculos. Felizmente nós hoje espiritualizamos muito a nossa vida financeira. É por isso que vivemos em situação de crise caótica, vez por outra. Por quê? Não pensamos no amanhã, não planejamos o nosso amanhã. Tem um ditado que diz o seguinte: quem não planeja, planeja fracassar. O cidadão vai trabalhando, aí daqui a pouco ele faz 65, 70 anos. Ué, vou ter que aposentar. E agora? Como é que eu vou viver? Você está 65 anos vivendo, não pensou nisso? Agora que você fez 65, você vai pensar nisso? O filho nasceu, você está trabalhando, viajando, e comprando, e vendendo, e se vestindo, está com a bolsa chique, está andando para lá e para cá. Aí o filho faz 17 anos. Ué, tem que pagar college? Não é de graça, não? Que coisa, me pegou de surpresa, pastor. Ué, desde que o menino nasceu, você sabia disso? Na verdade, você sabia, mas não quis atentar. Você não quis planejar. E Neemias nos ensina muito isso, que nós temos que planejar. É por isso que no Novo Testamento a Bíblia diz: quando alguém vai construir uma torre, essa pessoa tem que fazer o quê? Sentar e calcular, para ver se tem dinheiro suficiente para terminar aquela obra. O problema é que quando nós estamos diante de desafios, principalmente financeiros, o que a gente faz? Vai orar: oh Deus, me dá dinheiro. Não, a Bíblia manda você sentar e fazer conta. Faz conta, para ver se vai dar ou não vai dar. E se for preciso não vai dar, sabe o que você faz? Engata ré. Tem situações na sua vida, na minha vida, que você vai precisar voltar atrás. Tem gente que diz: eu não dou ré para trás, nem para tomar impulso. Na vida, eu e você precisamos aprender que em determinadas situações a gente vai ter que voltar atrás. Vou dar um exemplo aqui para vocês que eu vivi aqui, que nós vivemos. No ano de 2019, nós éramos donos dessa propriedade aqui ao lado, onde está sendo construído um storage aí. E quando eu entrei ali,
Eu comprei aquilo ali porque das igrejas aqui na Redondeza, nenhuma tinha o dinheiro para dar de entrada. E nós precisamos dar $410 mil. E como eu sempre fui um cara que faço contas, que planejo, pelo menos eu tento. Minha esposa é melhor que eu nisso. Nós tínhamos dinheiro, conseguimos o dinheiro. Conseguimos $410 mil. E demos de entrada. Com a promessa de que a reforma nos custaria no máximo 700 mil. Aí eu fiz a conta e falei, ora, se eu conseguir levantar 400 mil, 700 mil não está muito distante da minha fé não. Eu consigo crer. Vamos trabalhar duro. E nós vamos conseguir. Fizemos o levantamento. Compramos. Quando eu fui fazer o levantamento, quando as plantas ficaram prontas, tudo terminou, o projeto todo ficou pronto. Os engenheiros entregaram as plantas carimbadas. Eu falei, não vamos começar nada. Vamos fazer um levantamento de quanto vai custar para fazer tudo isso aqui. A cidade reduziu a capacidade do prédio de 500 pessoas para 220. Por causa do trânsito. Nós queríamos ter uma estrada que saísse aqui pela Rua dos Fundos. Mas alguns vizinhos encardidos não deixaram. Então tinha que sair pela frente. Reduziu a capacidade do prédio. Por causa do fluxo de carros entrando na Riosboro. E aí, eu paguei $6 mil para uma pessoa fazer um levantamento. E aqui nós temos construtores aqui que sabem o que eu estou falando. Eu falei, eu quero 5 propostas de cada uma das, acho que era 39 áreas que teria que ter empresas fazendo trabalho. Eu quero 5 propostas de cada uma delas. 5. Tudo companhia licenciada, tudo companhia com autorização. Porque mesmo vindo do Brasil, eu nunca gostei muito de ser gambiarreiro. Vocês vão fazer tudo certinho. Ah não, pastor, a gente pega dali, você pega de cá, você puxa a corda daqui, eu puxo lá. Eu falei, pera um pouquinho. Vamos fazer conta. Fiz a conta, fiz o levantamento para construir 2,7 milhões. Falei, ué, mas não era 700 mil? Será que eu não ouvi que tinha um 2 antes? Aí eu falei, gente, 2,7, infelizmente minha fé não alcança não. Fui sincero. Não vão ter que dar marcha ré. Não, mas o que vão pensar de você? O que vão dizer de você? Vão dizer que você voltou atrás, que você foi covarde. Falei, ó, pode falar o que quiser. Eu vou dar marcha ré. Não, mas não, que é covarde. Eu fiquei ouvindo isso. Aí algumas pessoas falam assim, pastor, que loucura é essa? Você vai voltar atrás? Vou. Mas e a oferta que a gente tirou para construir ali? Eu falei, eu vou devolver. Quem quiser oferta, vou devolver. E devolvi. Todos que pediram oferta, eu devolvi. Em cash. Mas nós não vamos dar prosseguimento. 2019 isso. Na época, a igreja tinha umas 80 pessoas, saiu 30. Fiquei só com 50. Eu falei, nós vamos dar marcha ré. 2019, eu falei, Deus, vai ser um estresse se eu construir isso aqui com esse dinheiro todo. Nós iríamos terminar a construção com $45 mil por mês de prestação de mortgage e de custo operacional. Com a igreja de 50 pessoas, olha para você ver. É cada crente dando $1.000 de dízimo por mês. Eu falei, não tem condições. Não faz sentido. Ah, mas Deus dá lá a vitória. Tem uns irmãos que ficavam com raiva de mim. Para me meter a cara e me quebrar. Falei, não vou. Dei a marcha ré. Falei, nós vamos entrar aqui. Vendi para o dono dessa propriedade, que é um judeu. Aí fizemos uma avaliação da propriedade. A propriedade valia muito menos.
E aí eu falei, e agora? Aí eu estava preocupado, estressado. Eu não demonstro muito, tento não demonstrar muito, mas eu confesso a vocês, os irmãos que estão aqui desde aquele tempo, eu não sabia o que fazer, estava perdidinho. Mas eu falei para frente, nós não vamos ter que dar ré. 2019, quando eu assinei o documento vendendo lá, esse espaço aqui, nós gastamos 300 mil dólares para reformar. Aí eu negociando com o judeu, fiz o judeu dar 100 mil ainda. Fazer judeu dar dinheiro é símbolo da aprovação divina. Ele deu 100 mil aqui, e o prédio era dele. Isso tudo aqui eram escritórios de luxo, igual os demais. Demolimos tudo para fazer tudo novo para a igreja. E Deus usou uma pessoa para dizer para mim, meu servo, porque foste humilde, eu vou te honrar. Ainda este ano, o templo ficará pronto. Isso era em maio. Nós temos o Regis ali, temos outros construtores ali que sabem disso, que permite construir tudo isso aqui, ficar pronto em 6 meses, tudo, planta, planejamento, execução, permite inspeção final. É possível, Regis? É difícil, você sabe disso. Em 6 meses, eu falei, esse profeta aí tem que ser Deus, porque se não for, eu vou cair matando em cima. Pode profetizar para mim? Pode. Mas se não acontecer, você vai ouvir de mim. Não dou folga para profeta falso. Irmãos, o dono do prédio fez a obra. Ele pegou a companhia dele que está construindo essa do lado aí, e mais de 1 milhão de pés quadrados que ele tem alugado em Palm Beach County. Ele falou, vou colocar a minha companhia. Ele ligou na cidade, eu liguei, tentei 4, 5 dias, não conseguia falar com ninguém. Ele ligou, falou, não, vamos marcar, vamos lá agora. Eu falei com o prefeito já e com o chefe lá da inspeção, ele vai nos receber agora lá. Falei, agora, é agora. Ligou para o cara foi lá e recebeu ele. Ele falou assim, olha, nós temos que construir isso aí e rápido. É rápido. Estou fazendo a planta aí, você já autoriza eu demolir? Pode. Demolimos sem planta. Depois eu dou a planta. E já demoliu construindo algumas coisas, já cortando, já preparando. Meus irmãos, dia 6 de dezembro de 2019, nós estávamos fazendo o culto inaugural aqui. Sabe o que aconteceu? Em 2020, quando começamos o ano 2020, veio a pandemia. Já pensou se eu tivesse ficado com um prédio lá? Eu tinha perdido lá, e eu estava alugando uma escola para os cultos. A escola de Boca ficou fechada 1 ano e meio. A igreja tinha acabado. Não existiria aba mais. Tudo porque eu não queria dar uma marcha ré, porque eu ia ficar com vergonha e eu ia falar que eu dei marcha ré. Às vezes na vida a gente tem que engatar uma rezinha. Sabe para quê? Para a gente continuar a nossa jornada. Neemias nos ensina. E nesse período eu aprendi muito, estudei muito sobre a vida de Neemias. Eu falei, vou fazer o que esse cara fez. Vou orar a Deus, vou entregar na mão de Deus. Vou acreditar que Deus pode. Vou engatar ré. Ele, pastor, vai passar vergonha. Não importa. E nós ungimos lá, jogamos óleo para tudo que é lado. No tempo ainda que eu ungia as coisas com óleo. Hoje não unjo mais nada com óleo. Aprendi que o óleo é do Velho Testamento. Por isso que não tem um garrafão de óleo aqui. Mas lá estava tudo melado de óleo. O chão, a parede, os 4 esquinas do prédio. Meu irmão, você não sabe do que eu era capaz.
até a ré. E hoje, pela graça e misericórdia de Deus, a igreja está avançando, está crescendo. Nós alugamos aqui a 7 e já estamos com a 8. E os irmãos já estão orando aqui pela 4, o espaço do lado aqui também. E eu sempre ensino os irmãos, não ore para ninguém falir. Senhor, quebra essa empresa aqui, leva à falência. Não. A gente não ora assim não. Eu ensinei os crentes a orar. Senhor, abençoa essa empresa aqui a ponto dela crescer tanto que ela tenha que ir embora. Não é assim? Eu orei para a empresa que estava aqui, eu falei, Senhor, prospera. Eu orava pelos carros dele, as vans dele, que fica aqui atrás. Eu colocava a mão e disse, Senhor, prospera essa empresa, prospera. Sabe o que aconteceu com essa empresa aqui? Ela cresceu tanto que ela foi para a Bolsa de Valores. E não precisava de tanto espaço, porque o pessoal passou a trabalhar de casa. Aí deixou o espaço prontinho para nós. E eu ainda não orei aqui ainda, porque vai subir muito o aluguel. E eu sou bem cauteloso. Subiu aqui 5 mil. E tem crente que vai pastor, glória a Deus, glória a Deus. Mas na hora de contribuir, não contribui não. Vai pastor, se lasca pastor, glória a Deus. Não, eu faço conta. Jesus, o Senhor quer? Abre a porta para mim, Senhor. Tudo que eu preciso de uma palavra, o Senhor falou, eu entro, mesmo antes de acontecer. Neemias nos ensina isto. Ele planejou, ele saiu, fez uma visita, fez um levantamento de tudo que precisava ser feito. A Bíblia diz que ele não falou nada para ninguém. Tem hora que você tem que falar para os outros, mas tem hora, irmão, você tem que ficar caladinho. Ah, pastor, que você fala é porque tem medo de olho gordo, olho magro, olho japonês, olho vesgo. Não! É porque você não precisa ficar pleiteando guerras que Deus não mandou você lutar. Caladinho. Porque quem mostra muita força é fraco. Você vê essas pessoas nas redes sociais que aparenta riqueza, que está lá tirando foto na Ferrari dos outros, que está lá no hotel dos outros, que está tirando foto de carro que não pagou. Normalmente quem mostra muito não tem. Você pode ver, esse povo que está na rede social assim, ó, é tudo gordinho. Querendo parecer magro. Aí faz assim, ó. É característico do fraco mostrar toda a força que tem. Neemias planejou. Ele diz, nós vamos fazer assim, assim e assim. E sabe o que aconteceu? Em 52 dias. Diga 52. Pode ficar de pé. 52. Em 52 dias, Neemias terminou uma obra que já tentavam fazer por quase 100 anos. Você acredita nisso, crente? Em 52 dias, Neemias concluiu uma obra que os israelitas tentavam repetidas vezes, durante 100 anos. E eu encerro com uma palavra profética para você, se você quiser. Se não quiser, não tem problema. É a seguinte: em 52 dias, ainda este ano, Deus fará algo na sua vida. Você tem que receber, você tem que crer. Se não crer, não adianta. Em 52 dias, Neemias realizou algo aparentemente impossível. Em 52 dias, ele terminou a obra de reconstrução das 12 portas de Jerusalém. Em 52 dias, Deus fará algo na sua vida. Pode contar a partir de hoje. E depois você me procura para testemunhar. Ah, pastor, não creio, não tem problema. Meu irmão, depois de 32 anos de ministério, você não se estressa, eu não se estresso mais com mais nada. O pessoal está pensando, pastor, a igreja está crescendo, você deve estar louco da cabeça. Ih, você está pirado, você não consegue dormir. Meu irmão, eu estou engordando, eu tenho que tomar a injeção na barriga. Minha esposa está me oferecendo para perder a barriga.
Eu falei, não preciso. Parei até de respirar fundo. Igreja não me estressa, vocês não me estressam. Eu não entendo como esses pastores, 10 crentes, o cara está estressado, brigando com a mulher, chutando um gato, nervoso. Não. Por quê? Porque essa obra aqui é de Deus, irmãos. Isso aqui tem Deus nesse negócio aqui. Isso aqui não é empreendimento pessoal, não é tentativa de Cleverson ficar famoso. Isso aqui não é investimento pessoal, isso aqui é espiritual, é Deus que está na frente desta casa. Nós estamos igual o Pablo Marçal, né? Só com Deus e com o povo. O pessoal aí tem nome de instituição, nome de personalidade gospel, nome de não sei quem para cantar, para atrair multidão. Nós aqui é Cleverson Oliveira. Olha, você vê, se chama alguém? Nem eu vou ver. Nós estamos igual o Pablo Marçal, só com Deus e com o povo. Amém ou não? Então as próximas semanas nós vamos entrar nas portas. Nós vamos restaurar a primeira porta, a porta do gado. Depois nós vamos falar a porta dos peixes e a porta a porta velha. Semana que vem vai ser 3 portas. Cada semana 3, pelo menos. E você vai ver que essas portas apontam. Porta das ovelhas. Era a única porta que era baixinha, não era para pessoas passar, só ovelhas. Jesus Cristo disse, eu sou a porta das ovelhas. Porta dos peixes, é a porta da multiplicação. Nós somos chamados para ser pescadores de almas. Vou aplicar tudo no Novo Testamento. Porta velha. Porta velha são coisas do passado que estão aprisionando a sua vida. Você precisa reparar isso, precisa consertar isso. Senão você não vai conseguir chegar onde Deus quer. Você vai ficar preso. Amém ou não? Quando você recebe com amor essa palavra nesse dia, levante as suas mãos para os céus e dê graças a Deus. Você faz parte de uma obra que Deus está na frente. Eu não estou dizendo isso porque eu tenho experiência, porque eu sou famoso, porque eu tenho. Não, tem nada. Eu estou dizendo para você que Deus é quem está na frente dessa obra. E se Deus está na frente dessa obra, não adianta o inferno se levantar contra ela, não adianta o inimigo se levantar contra ela, não adianta as pessoas lançarem palavras contrárias a ela, não adianta os invejosos lutarem contra ela, porque é Deus quem peleja por nós. Nós estamos dando cadeirada no capeta. Vamos sair do culto dando cadeirada no capeta. Amém ou não? Levante as suas mãos. Pai, eu quero te dar graças nessa noite, porque muito mais a presença da igreja nossa neste lugar é a tua presença. Se o Senhor não estivesse aqui, não teria valido a pena estar aqui. Mas porque o Senhor é conosco, a tua vara e o teu cajado nos consolam. Por isso, Deus, em nome de Jesus Cristo, fortalece cada vida, levanta cada vida, Senhor. E durante esses próximos cultos que nós estaremos estudando a tua palavra, que nós tenhamos revelação do teu Espírito, para que possamos conhecer mais e mais a tua palavra. Em nome, por amor de Jesus Cristo. Eu declarei aqui como profeta, como homem de Deus, que o Senhor fará o impossível acontecer na vida dos teus filhos. Em 52
Se eu sou teu servo, chamado pelo Senhor para esta obra, acontecerá na vida de todo aquele que crê um milagre. Antes que esse ano acabe, teus filhos irão receber esse milagre, em nome de Jesus. Dê um aplauso forte ao Senhor.